Vamos dar uma espiada em mais um aspecto e prosseguir a partir daí a análise, porque eu tenho a sensação que vai deixar vocês também bem surpreendidos. A eleição passada, vamos considerá-la. Ela foi encarada, né? Todos nós dissemos, é o momento de renovação da Câmara dos Deputados. Foi? A maioria dos ditos novos, entre aspas, parlamentares, era formada por políticos de longa data. Confira. Em 2019, começava a legislatura com a maior renovação na Câmara dos Deputados desde a redemocratização. 262 novos parlamentares foram eleitos pela população, maior que o número de reeleitos, 251. Mas um levantamento feito pelo think tank Pátria e Políticas Públicas buscou descobrir quem de fato ali era novo na política. 196 dos novos deputados eleitos já tinham participação na vida pública anteriormente ou tinham ligações com políticos. De acordo com o estudo, apenas 66 dos novos parlamentares, de fato, nunca ocuparam cargo público, mandato, nem tinham parentes na política. Representavam apenas 13% de todos os deputados. Nestas eleições, quase 87% dos deputados vão tentar a reeleição, o maior percentual desde a redemocratização. Thaís, os números sustentam as teses que vocês desenvolveram, claramente. Vocês não tinham conhecimento desses números antes, eu guardei para vocês. Olha só, renovação mesmo está em torno de 10%. O restante que a gente constata nesse levantamento, que não é pesquisa de opinião, hein? Que fique bem claro, que as pessoas ficam malhando as pesquisas de opinião, isso aí não é pesquisa de opinião, isso é levantamento mesmo. Quem é fulano, foi reeleito, fulano pertence ao quê? Sugere que a gente vive um regime político de clãs, em boa parte familiares, que tomam conta dos cargos. Sim, e para além daquela questão que você colocou no início, William, da falta de educação política, as pessoas não sabem como funciona o legislativo, nem o legislativo aqui, nem os estaduais. Há também o controle partidário. O que esses dados nos mostram é que os cargos sempre vão ficar na mão das mesmas pessoas, porque, afinal de contas, são os caciques de determinados partidos que controlam esse dinheiro e que têm acesso a esses recursos. Ou seja, não há um interesse de se repassar recursos para novas candidaturas. Então, é uma porta giratória, a gente não vai sair do lugar. Enquanto esse sistema for assim, o controle desse dinheiro, fundo partidário e eleitoral, estiver na mão de caciques, eles vão atuar em benefício próprio. Dia 2 de outubro à noite a gente já sabe o que vai dar. Sim, dá para ter uma previsão, sim. A média histórica dá 47 e costuma variar a partir de alguns movimentos. Média histórica, você está falando de renovação das cadeiras. Isso, da renovação das cadeiras. Eu quero colocar duas coisas. Primeiro, eu gosto de ver a carreira de um parlamentar ou de um político igual uma carreira nossa. Hoje você é um âncora. Não gosto muito da palavra, mas tudo bem. Mas você começou igual nós aqui, na rua ali, né? Agora imagina uma família de advogados. O cara começa, difícil de entrar no mercado, daí o escritório dele cresce, daí os filhos dele continuam, os netos continuam e por aí vai. E na política a mesma coisa. O cara que vai entrar, o primeiro que entrou, foi difícil, daí vai construindo, vai crescendo, vai crescendo. Tanto que tem muito índice na academia de grau de competitividade e é das profissões mais difíceis de você ascender. Você começa, sei lá, como vereador e vai subindo, é difícil. Tem a tal reserva de mercado, né? Que até na nossa área costuma ter bastante. Mas nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando da formação de dinastias políticas. Sim, mas tem a ver aí com isso. Tem a ver com isso. Você pega dos clãs, não sei, não vou citar porque, mas os clãs que sabemos que existem na política, eles estão aí. Por que é mais fácil reeleger os filhos? Porque eles estão nesse mercado há 50 anos, há 70 anos. Se a gente pegar os Andradas lá, tem até Bonifácio Andrada, né? Tem gente Andrada até hoje dentro do Congresso Nacional. Essa é uma questão. E a outra, então assim, é uma carreira. Não nos iludamos. É uma carreira que tem disputa de mercado, tem disputa de espaço, tem disputa de cliente, que no caso é o eleitor. E para conquistar esse eleitor tem várias maneiras possíveis. Qual que é a principal? É dinheiro. Então, essa carreira do poder, quem tem dinheiro tem poder.
né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando acabou o financiamento privado, foi um efeito pós-Lava Jato, o sistema se organizou para barrar ainda mais quem fosse de fora do sistema. E como o sistema se organizou? Primeiro, criando um fundo, e segundo, determinando que esse fundo ficasse na mão dos caciques. Então, os caciques que já estão lá, que já dominam essas dinastias, a gente pode até falar dinastias internas nos partidos, os controles partidários é feito com dinheiro. E quem está de fora, se não for milionário, fica muito mais difícil de entrar. Quem conseguiu entrar com sucesso de fora? Quem? Nos últimos anos? João Dória. Por quê? Tem um patrimônio de 200 milhões. 230 milhões declarado, né, gente? Bom, há uma série de nomes, mas não vou entrar agora nessa parte histórica. Uma série de nomes que, particularmente em 2018, se beneficiaram da onda disruptiva que levou ao Palácio do Planalto o seu atual ocupante, William, Raquel. Eu quero olhar um pouquinho para frente. A gente tem olhado muito as pesquisas das candidaturas majoritárias, mas as empresas que sabem quem realmente manda no país estão pagando fortunas para as consultorias tentarem prever o próximo Congresso. E são dados sigilosos, mas eu conversei com pessoas que estão fazendo esse tipo de levantamento e o mapeamento que aparece é o seguinte, por enquanto. O PT cresce na esteira dessa onda de votos do Lula. O Lula é um grande puxador de votos. Um grande puxador de votos, mas ele cresce dentro da esquerda. Ele cresce tirando votos de partidos que o apoiam, como, por exemplo, a Rede. A previsão, tá, gente? Projeção, ninguém sabe se vai dar isso mesmo. É de um bloco de esquerda mais ou menos do mesmo tamanho. Quem vai ganhar relativamente mais espaço, não é surpresa para ninguém, é o chamado Centrão. PL, PP, talvez União Brasil, Republicanos, um pouco do MDB. PL e PP devem se destacar e com estratégias distintas, me disse esse consultor que fez esse mapeamento bem detalhado, um a cada deputado. O PL apostando em candidaturas majoritárias que acabam puxando os votos para a sigla e o PP com poucos candidatos, mas com bastante dinheiro para cada um. Vamos olhar para frente, então. Thaís, qual é a tua previsão para o Congresso? Perdoe, deixa eu fazer a pergunta de forma mais correta. Claro. Câmara dos Deputados. Esse dado que a Raquel nos traz de PP e PL tem ainda uma informação mais interessante ainda, que é como esses partidos que sabem que eles precisam de bancadas grandes para conseguir manter um fundo partidário grande, estão olhando para isso. Esses três partidos, PP, PL e Republicanos, eles, desde a pré-campanha, têm uma estratégia bastante clara de inflar as candidaturas a federais. Eles querem aumentar o número de candidatos eleitos. Por isso que a gente vê, e isso a gente faz em um outro programa, essa briga que está acontecendo dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, a respeito da distribuição dos recursos. E a campanha do presidente reclamando da falta de recurso, porque é uma estratégia bastante clara para investir no candidato a deputado federal para que ele seja eleito e para que assim ele consiga garantir uma bancada grande e, consequentemente, mais dinheiro do fundo. E, William, só para fechar o que eu estava falando, a expectativa, por enquanto, é de um crescimento de cerca de 10% desse bloco, que não é pequeno. Bloco do meio. O bloco do meio e os partidos ditos PSDB ou Novo, Solidariedade, encolhendo. O PSDB deve sofrer nessas eleições. O que ambas descreveram foi o mecanismo pelo qual os que estão lá garantem que continuarão lá. Os que pretendem ir para lá dependem cada vez mais do dono do partido, que é difícil chamar de líder, é o dono do partido, é o dono da agremiação que, por sua vez, pela nossa legislação, tem assegurado acesso aos cofres públicos. Agora, em termos de composição, para que a gente possa ter uma ideia de como vai ser a relação de poder, qual é a sua previsão? Bom, minha previsão é a seguinte, primeiro que eu penso que a esquerda vai ter um crescimento em relação a 18, em números de bancadas, a coligação do Lula, e também a direita
bolsonarista vai estar mais forte e mais estruturada, diferentemente de 2018, quando ele elegeu aquela super bancada sem identidade nenhuma, homogênea, um monte de gente de vídeo, né? Eles chamavam de bancada dos youtubers e por aí vai. Então, esquerda cresce, direita cresce, muito atrelada aos dois principais líderes das campanhas. Agora, em termos de composição, William, é mais ou menos o que a gente já vê. Já tem uma aliança do Lula com 10 partidos. Penso que virá PSD do Gilberto Kassab, virá pelo menos parte do MDB considerável, PSDB capaz que venha. Com o seu grupo de deputados? Com esse grupo, se o Lula for eleito. Okay. E acho que ali eles devem conseguir montar uma base dos 250 parlamentares, porque existe um novo número mágico na política e na formação de bases no Congresso, que não é mais os 308 votos necessários para aprovar uma PEC, portanto, uma grande reforma. Mas são os 342 ou 171 votos necessários para impedir a queda de um presidente. O Congresso aprendeu com isso. Toda vez que você fala isso, me dá tristeza, que o objetivo é não cair, não é aprovar algo, não é governar. Agora tem um lance interessante, que se o Bolsonaro vencer, a agenda vai toda migrar, imagino, para uma agenda mais até reformista. Vamos sem entrar no debate de tudo que aconteceu nos últimos 4 anos, de falta de ousadia em tentar avançar no Congresso com essa agenda. Agora, se o Lula vencer, eu vejo uma agenda também muito voltada para a centro-esquerda ali, porque esse centro vai se adaptar à agenda do Palácio do Planalto com o Lula comandando o governo. Porque o Congresso, por tradição, ele é mais de centro-direita. Tradicionalmente, pelo perfil de quem é eleito lá. São empresários brancos, ricos em sua maioria, então é difícil você empunhar e liderar agendas progressistas, por exemplo, flexibilização do aborto, por exemplo, flexibilização de utilização de droga. Isso é muito difícil de emplacar lá dentro. A agenda que predomina e prevalece sempre é uma agenda liberal. E se você tem um governo mais progressista no Palácio, você consegue conter um pouco isso, mas não completamente. Eu vi para onde você está conduzindo a nossa conversa. Você está conduzindo a nossa conversa para o seguinte eixo. O que é possível obter deste Congresso, se for este o vencedor ou se for este aqui o vencedor? Se Bolsonaro vence, o que a gente pensa que o Congresso faça? Se Lula vence, o que a gente pensa que o Congresso faça? Mas é um outro ponto que você levantou, que é o que eu gostaria de abordar agora, para a gente poder fazer uma ligação com o que aconteceu em 2018. Quando você se referiu às verdadeiras novidades em 2018, você até falou, chamava os youtubers, as pessoas que ganharam grande projeção em redes sociais, que não pertenciam ao ambiente político tradicional. Que espaço se pensa que elas possam ter esse ano, Thaís? Eu sei que é especulativo, mas como a minha pegada editorial hoje foi, gente, presta atenção, o que realmente conta é eleger deputado federal e ninguém está pensando nisso, que espaço você vê? Não lembro exatamente do número que a gente mostrou em relação 13%, 66 pessoas. Que não vai renovar, né? Não, 66 pessoas são considerados de fato novos, certo? Sim, será que dá para a gente mostrar de novo aquele gráfico? Sim, se conseguirmos. Só o pessoal em casa lembrar. Tá aí, tá na tela de todo mundo que está ouvindo a nossa conversa. Veja só, 66, aquele pedacinho ali, aquela fatia ali em vermelho, são considerados novos, eleitos em 2018. Eles representam 13% do total. Quer dizer, o número que as pessoas têm na cabeça é o seguinte, metade da Câmara dos Deputados se renova. Na verdade, não. É em torno desse número aí, 13%. O que a gente pode esperar que seja o número esse ano? Nenhuma coisa? Pior? O que a gente tem ouvido bastante aqui dos caciques políticos, William, que muito provavelmente esse grupo, mais especificamente o grupo que se elegeu na esteira de Bolsonaro e que veio com essa bancada youtuber, como chamou o Caio, me lembro muito... O Caio não foi ele, viu? Ele disse que ficaram chamando, ele não quer levar essa fama, não. Desculpa, Caio. Eu me lembro muito bem das primeiras sessões do início dessa legislatura, William, de como era impressionante como essa bancada usava o aparelho social, o aparelho celular, estava o tempo todo na rede social, ao vivo. Bom, posto isso, o que a gente ouve é que
muitos integrantes dessa bancada não devem conseguir voltar para o Congresso. E por quê? Porque essa fase passou e, mais do que isso, porque é difícil se adaptar ao ambiente político, não sendo político e se fiando apenas numa bandeira de rede social. Muitos desses candidatos que depois foram eleitos, se tornaram deputados, tiveram muita dificuldade de exercer o papel legislativo. O Caio vai adorar isso que você falou. Quem vai adorar? O Caio. Claro que vai. O Caio tem uma postura, como veterano repórter político que ele é, diz o seguinte, gente, política não é para amador. Quem chega lá, por todo o mérito de ter mobilizado pessoas através de redes sociais, ganhado projeção e ganhado seguidores, né? O problema das redes sociais na política é que nas redes sociais tem o influencer e o follower, né? Tem o influenciador e o seguidor. Na política, influenciador não rima com líder, Caio. Vamos lá. Bom, primeiro tem uma questão de contexto político, econômico, social. O contexto político da eleição de 18 favorecia esse pessoal que cresceu no lavajatismo, né? Nesse pós-operação Lava Jato. O contexto hoje não é de renovação. Não tem um apelo antissistema na eleição desse ano como teve na de 2018. Esse é um dogma. O outro, o exemplo mais claro que eu vou dar aqui é a Joyce Hasselman, eleita em 2018 como uma youtuber, bolsonarista, virou líder do governo. Uma colega nossa, ela saiu do jornalismo. Exatamente. Ela vai ficar brava se dizer que ela saiu do jornalismo, mas ela tornou-se conhecida pelo jornalismo. Não estou dizendo que ela não será eleita, mas é um personagem político que teve muita influência na primeira metade do governo Bolsonaro e depois não ouvimos mais falar. E eleita com mais de 1 milhão de votos. Exatamente, exatamente. Eu acho que sai um perfil dela, não estou falando que necessariamente a Joyce, mas sai um perfil como o da Joyce e entra, por exemplo, para ficar aqui em São Paulo, um Ricardo Salles, que goste-se ou não, é mais articulado, né? É um sujeito que, né, que cresceu ali dentro do governo. Eu tô dizendo nesse campo da direita ali. Você está trazendo os perfis dos personagens políticos, sim, candidatos à Câmara dos Deputados, em função da maneira como se projetaram. Está correta a minha Exatamente. Sai uma versão... Qual a diferença que você vê entre os dois? Porque o Salles não é um youtuber, né? Mas ele se promove. Não, ele é midiático, sim. Ele é altamente midiático, mas se promove Raquel, na TV, mas em rede social. O Salles se forjou na política. Ele foi integrante do gabinete do Alckmin durante muito tempo dentro do Palácio do Planalto. Raquel, eu acho que eu entendi. Não é um ser completamente uma coisa é quem se afastado da projetou política e entrou na política vindo de fora dela. E outra é quem se projetou e ganhou um espaço na política trafegando pelos canais convencionais. Vocês estão falando de uma diferença de origem, porque para mim as armas que eles utilizam para ganhar projeção são iguais. Não são, mas vamos lá. Vai ser ótimo. Não, eu acho isso excelente. Qual é essa ideia aqui para o público hoje? É dizer, pessoal, vamos prestar atenção porque tem uma coisa importantíssima aí que vocês mesmos podem verificar no mundo que vocês vivem e está faltando mais dedicação. Sabe que eu acho que é um tema que a gente não abordou e aí acho que talvez fique para uma outra pauta para a próxima. É a dificuldade que o eleitor tem de se identificar com o seu deputado, né? Ok. Você não sabe em quem você votou porque ou tem esses grandes puxadores de voto ou você... Mas eu acho que há uma diferença de perfis. Talvez o perfil mais elevado, mais a classe AB, sim, mas se você for aqui, Zona Sul de São Paulo, Milton Leite, rei de São Paulo, manda em São Paulo, e pouco falado, popular, né? Zona Sul de São Paulo, né? Hoje está na União Brasil, presidente da Câmara dos Vereadores, poderosíssimo. E tem os 2 filhos na política e popular, até onde a gente sabe. Qual o acesso que o eleitor tem ao deputado dele? Raquel, é muito pequeno, Caio, eu preciso ir para o intervalo. Vocês estão propondo um programa excelente, é sobre crise de representatividade.